e estendemos os prazos de pagamento dos empréstimos europeus. Representa uma poupança acumulada para os próximos 30 anos de cerca de 54,5 mil milhões de euros. Entre 2013 e 2017, pouparemos em média todos os anos 1.100 milhões de euros. Estes números falam por si. Vencem todas as dúvidas que a oposição irresponsavelmente alimenta. Quem poderá negar ou até diminuir estes resultados? Quem poderá negar ou até diminuir o que isto significa em termos de proteção dos portugueses e do Estado Social? É aqui que está a defesa dos portugueses, e não numa ruptura financeira gratuita que arrastaria o país para uma saída desordenada do euro, para o colapso do Estado Social e para o esmagamento da economia, criado nos últimos 15 anos das rendas excessivas. Uma vez mais, devemos falar de factos e não de construções retóricas. Factos e não enganos que visam apenas confundir as pessoas. Nas parcerias público-privadas, cujos encargos futuros foram sempre subindo até este Governo assumir funções, conseguimos poupanças acumuladas de 5,2 mil milhões de euros. No setor energético, as poupanças atingem 2,1 mil milhões de euros. Na saúde, só entre 2012 e 2014, cortámos 1,2 mil milhões de euros em rendas injustificadas face a 2010. As parcerias público-privadas são de certeza casos de polícia e o BPN são dois casos paradigmáticos em Portugal. O BPN não sei quanto é que nos vai custar, já ouvi falar por pessoas, ex-ministros das Finanças, etc., em 8.500 milhões de euros. Isso significa que são os cortes no 13º e 14º mês das pessoas durante os próximos 4 anos e meio. No caso das parcerias público-privadas, que são 70 bilhões, para o ano, por exemplo, não vou poder deduzir nada nem com a educação, nem com a saúde dos meus filhos, porque alguns abusadores que tiveram à frente deste país e sem responsabilidade. Ou seja, os consumidores pagaram quase 6 milhões por uma energia que não precisavam. O sistema tem destas coisas absurdas. Estivemos a financiar os consumidores espanhóis. Estivemos a dar-lhes energia. Mas posso lhe dizer qual é os valores relativamente ao primeiro trimestre. Muito rapidamente, porque o tempo Espanha está a voar. foram 75 milhões Sim. que o sistema pagou para vender a Espanha. O nosso sistema pagou para vender a Espanha. Exatamente. Nós, portugueses, pagamos aos produtores para eles darem à Espanha. Exatamente. Isto é uma loucura. E em Portugal, para além das tarifas da sobrecusto normal, sim, como o preço real foi abaixo disso, sim, essa diferença, portanto, para além do sobrecusto, foi de 56 milhões. E nós pagámos isso tudo. Vamos pagar, sim. Muito fácil olharmos para o resultado destas privatizações e de todas as dificuldades de negociar com o poder da EDP. António Mexia. Quem é o António Mexia? Ministro da Economia do governo do PSD-CDS, que, aliás, esteve em algum destes processos de privatização. O Conselho Geral de Supervisão, então, é uma coisa absolutamente extraordinária do ponto de vista da composição política. É absolutamente extraordinária. Luís Filipe Pereira, ministro do PSD. Grupo Mel. Carlos Jorge, representante do BCP. Rui Pena, ministro do PS, ministro da Defesa do governo do PS, vindo ex-deputado do CDS. Celeste Cardona, CDS, ministra da Justiça. Jorge Braga de Macedo, ministro do PSD das Finanças. E não estamos aqui contra o lucro, obviamente, mas que haja um lucro de mais de 1.000 milhões de euros no principal operador por ano. E o engenheiro Henrique Gomes faz um estudo e publicou sob a forma de artigo há poucos dias, em que conclui que a remuneração dos capitais investidos é de, aqui, 40 e tal % em Portugal, quando a mesma empresa, estamos a falar do maior operador, nos outros países onde está, tem uma remuneração muito baixa em relação a isto.
Portanto, significa que estamos a pagar muito mais do que devíamos. Exatamente. E obrigar o Governo, e Deus queira que o faça, a bem todos nós, para eliminar estes excessos. Negociações com um grande operador como a EDP, com a economia da EDP, e neste ambiente, como é que se fazem? Que era a eliminação das rendas. Eliminação. Eliminação das rendas, claro. Porque rendas é acima da rentabilidade. A renda excessiva é acima daquilo que seria razoável. Exatamente. São as rendas, portanto há contratos, portanto recebe-se uma renda, mas aquilo que é acima do razoável, acima do benchmark europeu, que era o nosso, isso era rendas. E portanto há excessos. Sim. A remuneração também é excessiva. E depois não conseguiu aplicar essa sua estratégia? Não, porque foi proibido de falar de rendas. De rendas não, e do valor. Nem de rendas, eu podia falar nem do valor. Pelo Governo, pelo Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro, num determinado discurso que eu ia fazer, ao ISEG, o Sr. Ministro tinha instruções depois do Governo, que ele estava muito incomodado, proibiu-me de falar aquilo para fazer outro discurso. Eu recusei. E foi aí que saiu. E é nessa altura que acontece o que vamos ver a seguir, no dia em que o então Secretário de Estado da Energia saiu do Governo, o Presidente de uma grande empresa de eletricidade celebrou com champanhe. A revelação foi feita pelo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, no Jornal da Noite da SIC. Quando o meu Secretário de Estado anterior saiu do Ministério da Economia, eu tive um dos presidentes de uma dos principais produtores da energia elétrica em Portugal a telefonar para várias pessoas, a comemorar com champanhe a saída do ex-Secretário de Estado. Portugal estava a pagar muito mais e iria pagar, eu retive o número, 4 mil milhões de euros a mais até 2020 em rendas excessivas. Sim, algumas já passadas. Sim, mas no somatório iam levar a 4 mil milhões de euros. Exatamente. Isto por um lado, o cerco, portanto, estava-se a apertar. O Governo trocou 4 mil milhões nos bolsos dos portugueses pelo sucesso da privatização. Sim, que rendeu os tais 250 milhões a mais nessa parte. Exatamente. Não é o custo legítimo, nem, na minha opinião, legal. Portanto, há excesso de rentabilidade em vários setores. Quando passei pelo Governo, tentei demonstrar isso. As empresas estavam a ganhar demais por esses fornecimentos de eletricidade. Sim, nós sabíamos isso e toda a gente que está no setor tem consciência disso. Todos os operadores e toda a gente do setor da eletricidade em Portugal sabe que as empresas estão a ganhar demais. Com certeza. E até agora o Governo não teve capacidade de mudar isso? Até agora o Governo não teve alguma capacidade de mudar isso. Qual é o problema? O Governo não conseguiu resolver o problema das rendas excessivas no setor da eletricidade, beneficiou um maior operador? De maneira nenhuma. E o país está em condições dramáticas, está numa crise dramática.